Pois é, o Ministério Público da Venezuela abriu uma investigação sobre um suposto ataque hacker ao sistema eleitoral. O Procurador-Geral da República, Tarek William Saab, acusa o líder da oposição, a líder no caso, Maria Corina Machado, e outros integrantes do grupo político de tentarem invadir o sistema de transmissão de votos durante as eleições. O procurador afirmou ainda que o Ministério Público de lá vai monitorar qualquer ato que pretenda começar uma escalada de violência. Enquanto isso, a oposição também acusa o governo de fraude. Durante a madrugada de hoje, a Telesur, que é a rede de televisão multiestatal latino-americana e que tem sede na Venezuela, divulgou um gráfico com o resultado das eleições, mas que apresentaram problemas. O total de votos de todos os candidatos somavam mais de 100%, precisamente 132, quanto? Deixa eu ver, 132,2%, exatamente. Então, obrigado, produção, ajudando. Então, se você somar todos os votos desses muitos candidatos, ou seja, você supera um universo de 100%, o que seria impossível. Tem um voto a mais aí, incluíram votos a mais do que do universo esperado. Dávila, são elementos que sinalizam para a fraude, não somente esse erro da televisão estatal, mas várias outras informações que foram divulgadas pela oposição, por jornalistas independentes e também registros que foram feitos, além, claro, de informações de bastidores, de pessoas que integram ali o regime de Nicolás Maduro, mas que acabaram soltando informações, uma selfie tirada ali na autoridade eleitoral. Muitas pistas, se você reunir todas as informações, fica claro, não foram eleições limpas, né? É verdade. Aliás, o Alan Gani tocou num ponto fantástico aqui. Se olharmos o histórico dessa eleição, é uma sequência absurda de fraudes, né? Primeiro, não deixa a candidata da oposição, a Marina Corina Machado, se candidatar, proíbe. Depois, prende os seus apoiadores. Depois, não deixa que se faça comício. Depois, impede o voto dos eleitores que deixaram a Venezuela. Aliás, a gente está falando de 7 milhões de pessoas deixaram a Venezuela porque não aguentam viver sob a ditadura de Maduro. E essas pessoas não puderam votar. Aí fechou as fronteiras porque essas pessoas tinham que ter voltado ao país no mínimo uma semana antes para poder se inscrever no pleito. Ou seja, é uma fraude atrás da outra. E por último, coroando, impediu que houvesse realmente observadores internacionais para monitorar a lisura do processo eleitoral. Então, assim, é uma sequência que mostra claramente que Maduro ia fraudar as eleições porque ele não poderia perder as eleições, como nós já dissemos aqui. Caso contrário, ele poderia acabar os seus dias numa cadeia nos Estados Unidos. Então, esse é o problema. O custo da perda para ele era muito elevado. Agora, o Alan Gani tocou num outro ponto que precisamos enfatizar, que é o papel do Brasil. Este papel vergonhoso da diplomacia brasileira de não tomar partido, ficar em cima do muro, esperando o resultado oficial de uma fraude, é uma vergonha para um país que sempre esteve unido ao lado das democracias. Todos os outros países da América Latina já apoiaram. A Colômbia, o Chile, que também tem governo esquerdista, reconhecendo a fraude. Além do Uruguai, do Paraguai, do Chile e tantos outros países. Peru. Então, assim, está na hora de levarmos a sério a democracia e não tolerar ditadores que difamam a democracia e a liberdade para se perpetuar no poder. E aí, essa crítica não é somente ao Brasil, é da comunidade internacional como um todo. A Venezuela só chegou a esse ponto dramático de destruição de um país, destruição de riqueza, de colocar uma classe média inteira na pobreza absoluta, porque a comunidade internacional, durante muito tempo, foi muito quieta em relação aos absurdos que estão ocorrendo na Venezuela. Portanto, o resultado de uma eleição fraudulenta é sim da ditadura bolivariana, mas é também da omissão da comunidade internacional ao lidar com tanto tempo com um ditador que vem destruindo o seu país e seu povo. Pois é, a gente ainda vamos tentar nos aprofundar exatamente sobre projeções, o que os países podem fazer nas próximas semanas e nos próximos meses, porque Nicolás Maduro antecipou
as eleições. Na verdade, o novo mandato começa no ano que vem, então temos muitos meses pela frente. Quais são as possibilidades que estão sobre a mesa? É possível pensar numa reversão? Participação dos Estados Unidos nisso? Daqui a pouco o Dávila e o Gani vão trazer suas impressões. Queria voltar ao assunto dos protestos que tomaram as ruas da Venezuela e também de vários países pelo mundo após a autoridade eleitoral de lá proclamar a presidência, a vitória de Nicolás Maduro, mesmo sem apresentar os resultados finais, as atas de votação. Apesar dos vários questionamentos da oposição e de mais de 14 países, o Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela confirmou a vitória nesta segunda-feira. Com isso, Nicolás Maduro chega ao terceiro mandato e deve permanecer no cargo até 2031. Aqui no Brasil, o resultado foi comemorado pelo MST e também por 11 organizações. Em uma nota conjunta, os movimentos disseram que a democracia venceu e que a soberania do povo venezuelano e seu direito ao voto prevaleceram. Só que enquanto eu trago essa informação, a gente percebe, pelo menos pelas imagens, vocês que nos acompanham pelas emissoras de rádio, eu vou descrever as muitas manifestações e protestos que acontecem, sobretudo em Caracas, mas também em várias cidades da Venezuela. O povo, claro, triste, revoltado, aquele que tinha esperança de que a oposição pudesse ganhar. Vários institutos independentes colocavam Edmundo Urrutia 30 pontos à frente de Nicolás Maduro e, surpreendentemente, nesse domingo, ele acaba vencendo com 51% dos votos. Ainda, né, Gani, tentando vender a ideia de que foi uma eleição disputada, cabeça a cabeça, voto a voto. Você, Gani, o que a gente precisa considerar sobre o povo venezuelano, que é quem mais sofre, né? Havia uma pontinha de esperança de que as coisas poderiam se encaminhar para um resultado que respeitasse o resultado das urnas, a vontade da população. Não foi isso que nós vimos. Quais são as possibilidades agora? O que está ao alcance da população? É muito difícil, né? Porque ali não é uma democracia. Democracia, Caniato, não é um sinônimo de eleições livres, né? Democracia vai muito além. Democracia significa eleições transparentes, mesmo peso aí para oposição e situação, alternância de poder, independência dos poderes. Significa que as Forças Armadas não devem estar cooptadas para garantir a manutenção de um poder sobre os demais, como ocorre na Venezuela. O poder executivo com o controle das Forças Armadas e também garantindo, né, sendo a fiadora para o controle dos demais poderes, do Congresso e do Judiciário, igualdade perante a lei, livre imprensa. Nada disso, absolutamente nada disso tem na Venezuela. Então, como é que o povo sai de uma situação dessa? É muito difícil. E talvez um dos piores sentimentos que tem é o sentimento de impotência. A população não consegue fazer nada. E aí o Dávila toca num ponto que é muito importante. O mundo, a comunidade internacional deixou chegar nesse ponto. E quando chega nesse ponto, é muito difícil agora você conseguir reverter. Há ditaduras no mundo e que, bem ou mal, mesmo com toda a tragédia econômica, o país consegue, com sanções, sobreviver. Claro que as elites ali sobrevivem, né, no bem bom, e a população miserável. Se a gente pegar o Iraque, Síria, é um exemplo disso, e agora a própria Venezuela. Então é muito difícil. A saída vai ter que ser aumento de sanções internacionais, e aí alguns países são muito relevantes, né? Os Estados Unidos devem ter alguma posição mais enérgica em relação a isso. O Brasil tem um papel preponderante, porque ele é o líder natural, é a maior economia aqui do Cone Sul da América Latina, é o país mais importante do ponto de vista geopolítico aqui também da América Latina. E o Brasil tem a obrigação, e aí eu não estou falando até pelo aspecto moral da coisa, mas a questão venezuelana nos afeta diretamente, porque significa uma crise de refugiados para o Brasil, sobrecarregando o nosso sistema aqui público, e que a gente já tem os nossos problemas, então é mais pressão. E tem uma série de empresas brasileiras aqui com dívidas na Venezuela, porque lá atrás o governo do PT permitiu isso. Então isso nos afeta também. Então o Brasil tem a obrigação, e aqui não estou aqui com o discurso moral, não, é obrigação para defender os interesses da sociedade
brasileira. E claro que Rússia e China também, mas esses aí não vão mudar de lado, evidentemente, também teriam um papel preponderante para tentar reverter a situação lá na Venezuela. Pois é, a gente vai trazer daqui a pouco a lista desses países que parabenizaram Nicolás Maduro pela vitória, só para a gente fazer uma comparação desses dois grupos, aqueles que não se manifestaram e aqueles que decidiram congratular a vitória de Nicolás Maduro. Eu vou chamar o delegado Palumbo. Antes, delegado, queria só trazer a informação para a nossa audiência, porque o enviado do Brasil para acompanhar o pleito, o Celso Amorim, ele adiou a volta ao país para esta terça-feira. O assessor da Presidência da República se reuniu hoje com observadores, analistas e dirigentes da oposição, mas agora aguarda um momento para conversar com Nicolás Maduro. Questionado sobre os próximos passos, Amorim disse, vou abrir aspas, sou amigo de César, mas sou mais amigo da verdade. Estou procurando a verdade, fecho aspas. Também nesta segunda-feira, o Centro Carter, principal organização internacional que acompanha as eleições da Venezuela, pediu que o Conselho Nacional Eleitoral publique imediatamente as atas, os resultados finais das mesas de votação. Esse é o questionamento que ganha força na comunidade internacional. Como proclamaram a vitória se as atas não foram divulgadas até agora? Delegado Palumbo, queria escutá-lo também sobre o que se espera do Brasil, posicionamento oficial do governo brasileiro, depois que muitas nações e também os venezuelanos questionam o processo eleitoral por lá. O Brasil errou feio, né? 2 vezes. Primeiro, querendo mandar observadores do TSE para lá, depois o Maduro fez aquela declaração ofensiva contra as eleições brasileiras, eles retiraram. E agora mandando Amorim. Se ele passar pano, vai ficar muito ruim para o governo brasileiro. Isso. Eu espero que o governo brasileiro não receba mais esse ditador com tapetes vermelhos e que imponha algumas sanções, porque não é possível. Será que eles não estão enxergando que houve fraudes atrás de fraudes o tempo todo? E o que o Alan Gani falou sobre a crise de refugiados faz todo sentido, porque, inclusive, doenças que já foram erradicadas no Brasil voltaram a aparecer, porque começaram a entrar sem controle nenhum, e aí apareceu essas doenças que já tinham sido erradicadas. Então, o Brasil é muito atingido com essa crise. O que a gente espera do governo brasileiro é que ele seja contundente, porque não foi uma eleição limpa e pura. Houve fraudes do começo ao fim. Aliás, fraudes que começaram lá atrás, e foram se estendendo até este domingo, onde ele foi proclamado presidente eleito sem as urnas serem apuradas e depois não deixou esse processo de forma transparente para que os opositores pudessem ver. Aqui no Brasil, fica um representante de cada partido, pode ficar, não é obrigatório, nas sessões eleitorais, fiscalizando, com livre entrada, só não pode entrar depois que a pessoa vai lá para fazer o voto, aí é sigiloso. Mas ficam gente de todos os partidos, de esquerda, de centro, de direita. Lá não, lá só ficou gente do governo, só ficou gente lá persuadindo as pessoas a votarem nele e, quem sabe, até ameaçando essas pessoas. Pois é, Luiz Felipe Dávila, a gente trouxe também há pouco a informação que o MST, o movimento aqui do Brasil, Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, se manifestou enaltecendo a vitória de Nicolás Maduro na Venezuela. Vou até abrir aspas para um trecho dessa mensagem. A democracia com protagonismo popular venceu as eleições presidenciais da Venezuela que ocorreram neste domingo, em meio a uma campanha fascista promovida pela extrema-direita venezuelana e internacional. Enfim, Dávila, a gente observa uma série de manifestações de países e lideranças que contestam esse processo eleitoral na Venezuela, muitos elementos que nos levam a crer que a vontade do povo e o resultado das urnas não foram respeitados. Agora, por qual razão esse movimento, aqui no Brasil, que não foi até a Venezuela, que não acompanha o dia a dia do venezuelano, decide se manifestar e enaltecer esse processo eleitoral que está sendo questionado por tantas lideranças? É uma afinidade ideológica com Maduro, né? Não respeita a propriedade privada, defende invasão de terra, gosta das ditaduras de esquerda, acha que essa eleição não foi uma farsa, foi legítima, que essa é a vontade legítima dos venezuelanos.
É isso mesmo, é um alinhamento aí ideológico, militante. O problema é que, se o MST, ninguém dá a menor bola. O problema é quando isso respinga na política externa brasileira. Aí o negócio fica sério. Mas enquanto isso fica sendo uma manifestação de um movimento que nem existe como pessoa jurídica no Brasil, que é totalmente clandestino, ainda recebe dinheiro do governo, que é uma coisa extraordinária, mas não tem peso político que o MST acha ou não acha das eleições. O problema mas ajuda a normalizar, né? Sim, ajuda, mas assim, não tem crédito nenhum. O problema é quando isso reflete na política externa brasileira. Agora, o que nos preocupa é esta reação muito lenta da comunidade internacional. Eu imagino que essa altura do campeonato, toda a comunidade internacional, inclusive a América Latina, os grandes países como o México também, que também está em cima do muro como o Brasil, já deveriam ter se manifestado para dar um sinal claro de que as eleições na Venezuela foram fraudulentas, o resultado não será aceito pela comunidade internacional. Nós não podemos esquecer, Caniato, que nas relações internacionais, a legitimidade de um país significa ser reconhecido pelos outros. Se os outros não reconhecem, aquele governo perde a legitimidade. E ao perder a legitimidade internacional, é algo muito sério, porque além de sanções econômicas, existe uma série de outras retaliações. Então, essa resposta dura da comunidade internacional deveria ser dada, mas assim, imediatamente, 24 horas depois das eleições, tinha que ter ali um comunicado geral. Mas aí a ONU está em cima do muro, o México está em cima do muro, o Brasil está em cima do muro. Isso é muito ruim, o que mostra a tolerância de regimes democráticos com governos autoritários. Isto é um absurdo, isto é um desrespeito para todos aqueles que defendem a democracia e a liberdade. E Maduro agora começou a expulsar diplomatas que contestaram a legitimidade das eleições do seu país. Ele vai ter que expulsar o corpo diplomático inteiro, porque é isso que vai acontecer nos próximos 15 dias. E aí ele vai ficar completamente isolado ali, praticamente com a amizade da Rússia e da China, porque o resto não importa, né? Você pensar Honduras, Nicarágua, Cuba, isso aí não tem nenhuma importância. Mas o que pode furar esse bloqueio internacional contra a Venezuela é realmente, sim, o peso principalmente da China. Pois é, quem se manifestou de forma contundente, questionando o processo eleitoral por lá, o que o regime de Nicolás Maduro fez? Expulsou embaixadores e diplomatas de 7 países: Argentina, Chile, Costa Rica, Peru, Panamá, República Dominicana e também Uruguai. Além disso, a nossa produção preparou uma arte que mostra justamente a reação dos países à eleição da Venezuela. Em verde, os que reconheceram Rússia, China, Irã, Bolívia, Honduras, Nicarágua e Cuba. Pediram transparência, França, Espanha e também os países da União Europeia. Agora, os que questionaram o resultado: Argentina, Chile, Colômbia, Costa Rica, Equador, Estados Unidos, Guatemala, Itália, Panamá, Paraguai, Peru, Reino Unido, República Dominicana e também Uruguai. Reforço a informação que o regime de Nicolás Maduro anunciou a expulsão de embaixadores ou diplomatas de 7 países, desses que questionaram o resultado. Gani, olhando para a projeção até o início do próximo mandato, temos alguns meses até ali. Naturalmente, se espera uma reação mais contundente de alguns países. O Dávila menciona a necessidade do Brasil se posicionar. O Brasil não é um país de 5 milhões de habitantes que não tem importância alguma na América do Sul. A gente está falando da maior nação, que tem a maior economia. Nós deveríamos ser protagonistas, inclusive com rapidez, agilidade e contundência ao se colocar frente a um processo eleitoral totalmente questionável como esse. Mas quais são as possibilidades quando a gente olha para os principais países das Américas, Brasil e Estados Unidos, e a possibilidade de reversão, que muitos entendem que haveria essa possibilidade, mas um embate seria inevitável? O primeiro caminho para tentar forçar uma saída do Maduro, né? O Dávila defende muito essa tese e eu concordo, seria aumentar as sanções econômicas com a Venezuela. O Brasil tem que entrar nisso, porque, por enquanto, é apenas os Estados Unidos, né? Tem que ser global. Mas aí o que o Dávila defende bastante, você dá uma saída honrosa para Nicolás Maduro. Quer dizer, você garante que ele não vai ser preso, você dá algum tipo de exílio político em algum país.
eu sei que para muitos isso soa como uma injustiça. Como assim? Um ditador que causou estragos econômicos, miséria e morte, ele vai ser, entre aspas, premiado aí com um exílio político? Isso não faz sentido, mas talvez seja a única alternativa para conseguir tirar essa pessoa nefasta e aí dar uma vida, né, novamente para o povo venezuelano. Então, assim, oferecer essa saída no campo diplomático, tentar pelo menos, a gente não sabe se vai ter sucesso ou não, mas tentar essa saída no campo diplomático, e aí o Brasil tem um papel preponderante, porque o Brasil, e principalmente este governo, ele é muito próximo de Maduro, existe afinidade ideológica, existe uma amizade, e o Brasil tentar ser esse negociador para conseguir isso. Uma outra frente é sanções econômicas, mas não adianta ter só sanção econômica dos Estados Unidos. E o Brasil é relevante no cenário mundial. O Brasil não é um grande ator mundial, mas também ele não é pequeno. O Brasil é o celeiro do mundo, por exemplo. E aqui na América Latina a gente é bastante relevante. Então o Brasil tem a obrigação, porque tem essa vocação geopolítica aqui na América Latina, de tomar a frente nesse processo. Agora, evidentemente, Caniato, que neste governo se torna muito difícil, porque esse governo foi fiador desse regime do Maduro lá atrás. Esse governo apoiou Hugo Chávez e continuou apoiando Maduro. O que eu estou falando é fato. Uma simples pesquisa no YouTube, vocês vão ver vídeos de declarações no âmbito do Foro de São Paulo, da ex-presidente Dilma, do presidente atual, apoiando, né, Nicolás Maduro, dizendo que ele vai vencer outra eleição, que estão com ele, etc. Então o Brasil fica numa situação muito difícil, porque tem essa preponderância, poderia ter esse papel relevante, mas eu não sei se este governo quer assumir isso.